E aí família, tudo bom com vocês? Hoje no vídeo iremos apresentar um pouco sobre como você perceber Cristo em momentos difíceis. E outra coisa, eu queria pedir para vocês que rezem por um tio nosso de aqui, o Petrônio, que ele foi diagnosticado com Covid-19 e ele tá precisando, entendeu? Já tá respirando por aparelhos. E só rezem mesmo, porque é o melhor que podemos fazer nesse momento, que vai dar tudo certo. E fiquem com o vídeo aí, valeu! Oi pessoal, tudo bom? Eu dar um testemunho, enfim, de como que está sendo para mim essa situação do isolamento, de que a gente, para ser bons cristãos, para ser cristãos de fato, né, a gente deve responder às circunstâncias que se apresentam na vida da gente, da maneira como elas se apresentam, sem tentar modificar, sem tentar colocar o nosso jeitinho, sem querer manipular, porque as circunstâncias são dadas para a gente na medida que a gente precisa, não da maneira que a gente quer. Por isso que a gente tem que responder a elas, simplesmente responder. É claro que cada um tem o seu limite, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu modo, mas é importante que a gente tenha essa predisposição para responder às circunstâncias. Antes de mais nada, esse tempo, eu percebi logo no começo que seria um tempo de provação, né? Um período de prova mesmo, onde nós seríamos testados, onde nós seríamos provados, onde nós seríamos solicitados. Também um tempo de graça. É um momento, um período da gente perceber a presença de Cristo na realidade, perceber que não é gente que molda as coisas, não é a gente que define as coisas, não é a gente que define os tempos das coisas, e que é um outro, simplesmente um outro. A gente pode dar o nome que a gente quiser, mas sendo cristão a gente define isso como mistério, a presença de Deus. Então é um período de graça, é uma oportunidade que a gente pode fazer o que a gente quiser, basicamente o que a gente quiser com essa oportunidade. A gente pode viver isso bem, pode procurar, né, pelo menos viver isso bem, ou pode simplesmente deixar para lá, tapar os olhos. Como eu via muitas pessoas no começo dessa situação, onde nem se falava claramente em isolamento, em restrição de ir para os lugares, enfim. Eu via muitas pessoas falando, agora que eu vou ter que fazer isso, eu vou aproveitar para fazer certas coisas, vou aproveitar para ler meus livros, para quando isso acabar eu poder viver de uma certa maneira. Ou então pessoas que atualmente falam, a gente não pode sair dessa situação sem nos tornarmos melhores. Enfim, era como se a gente tentasse adiar ou jogar mais para frente a oportunidade que está sendo dada para a gente agora, que é viver essa pandemia, viver essa relação com essa realidade que se apresenta para a gente. E eu pensava, mas não, eu quero agora, eu quero viver tudo isso agora, eu não quero adiar, eu não quero como se esses 6 meses, um ano, sei lá quanto tempo vai durar isso, seja um buraco na minha vida que eu tenho que pular, né? Tenho que passar por ele como se ele não tivesse existido. Não, muito pelo contrário, ele existiu e foi determinante para a minha vida mesmo. Eu, por exemplo, eu saí, peguei o vírus, passei quase um mês de cama, uma semana no hospital, foi um período muito duro. Ou seja, esse período foi determinante para a minha vida, literalmente. Eu poderia ter morrido dentro daquela situação. E essa é mais uma coisa que me faz eu me dar conta de que eu não sou eu que determino as coisas, porque o fato de eu estar vivo não dependeu de mim. Não dependeu, a gente pode até dizer que não dependeu sequer dos médicos que cuidaram de mim, porque eles eram só instrumentos, depende unicamente de um outro. Assim como foi dada a doença, como foi dada essa situação, como foi dado tudo isso, o fato de eu ter me recuperado, claro que depende do meu empenho, é por isso que eu digo, responder às circunstâncias. Depende do meu empenho de fazer o tratamento correto, de estar à disposição dos médicos, de fazer tudo corretamente, e depende dos médicos de fazerem o trabalho deles. Mas em última instância, o fato de eu estar respirando agora não depende de mim. Agora, ter essa consciência não é fácil se a gente não tem uma companhia, se a gente não tem alguém, algumas pessoas, não precisa ser uma comunidade inteira. É claro que a comunidade inteira ajuda, serve como suporte para a gente caminhar, mas a gente precisa de algumas pessoas precisas que nos ajudam a olhar para isso com mais firmeza, com mais determinação, com mais certeza. E essas pessoas é que nos ajudam a sustentar essa consciência.
que nos ajudam a permanecer tranquilos e livres, mesmo estando no nosso quarto, estando na nossa casa sem poder sair. Você imagina que a gente pode, com muita facilidade, eu acho que todo mundo, todos vocês, todo mundo já percebeu, já sentiu isso antes, de estar numa festa, de estar dando um rolê, de estar por aí e se sentir sozinho junto com os amigos. Se sentir isolado, se sentir triste, se sentir com solidão. Ou seja, o espaço onde a gente está não é determinante para aquilo que está dentro de mim. Isso depende tudo de como eu estou vivendo a relação com a realidade. Se eu tenho consciência daquilo que aconteceu comigo, daquilo que está acontecendo com o mundo, do papel que eu tenho diante dessa realidade, o viver dentro de quatro paredes, ou viver dentro de uma casa, sem poder sair, sem poder falar presencialmente com os amigos, se torna menos importante. Por quê? Porque você faz com uma razão, com uma causa, com um objetivo, que torna o limite mais leve. Existe, evidentemente. É melhor abraçar as pessoas? É melhor, com certeza. Mas o limite toma o devido tamanho, ele não se torna maior do que o problema todo que é a pandemia. Essa é uma outra coisa que é importante, a gente saber dar dimensão para os problemas, para a situação melhor, né? Porque você imagina, por exemplo, um problema, a gente não está preso de fato, como está um cara numa prisão, numa jaula. Né? Ele sim tem um problema no sentido de que ele está impedido de fato de sair. Ele não pode botar o pé fora daqueles 2 metros quadrados. E mesmo assim, isso não é impedimento dele viver livremente a realidade que é dada para ele. Você imagina pra gente, é muito mais tranquilo nesse sentido. A gente pode dar uma volta no parque, a gente pode fazer quase tudo aquilo que a gente quer, quase tudo. Então, os limites se tornam menos pesados quando a gente os faz, quando a gente vive com uma razão. Então, gente, a coisa mais importante por isso é a gente dizer sim. Dizer sim para a realidade, dizer sim para aquilo que acontece, dizer sim para as circunstâncias, dizer sim para o fato de que eu tenho que arrumar a cama, jogar o lixo fora, fazer as coisas de casa, estudar sem a presença do professor e dos colegas, enfim, tudo isso. Eu preciso dizer sim, porque é isso que vai tornar a situação menos trágica e mais dramática, porque ela é dramática. Né? Tem um drama dentro de tudo isso, mas ela não é trágica. Então, sabe, se desesperar, ficar puto porque eu não consigo falar com o presidente, não consigo sair para tomar uma coisa com os amigos, não consigo, enfim, porque os pais não deixam, eles só estão preocupados com a gente. Então, é muito importante que a gente tenha essa predisposição para dizer sim. Tem uma predisposição, mesmo que na hora eu fique puto e tal, mas depois penso, coloco o pé no chão e digo, é melhor ficar em casa. Obrigado pela sua oportunidade, tá bom? Tchau, gente. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal também e compartilhar com seus amigos que já fizeram aqui também. Valeu!